noite a todos. Boa noite. Que sejam todos bem-vindos. Que a gente possa ter alegria no coração, né, por ter chegado até aqui. A gente sabe que muitas pessoas às vezes têm até vontade de vir, mas não têm forças, né? Estão desanimadas. Acontece uma coisa, outra e acaba não vindo, né? E aí eu estava vendo a mensagem aqui, né? Porque, como eu falei, né? Tem muitas pessoas desanimadas, deprimidas, angustiadas, na dúvida do que fazer. Aí tem uma mensagem legal aqui que fala da esperança. E fala assim: acenda a luz da esperança. Se a dificuldade lhe aperta e os problemas parecem sem solução, procure acender a luz da esperança. Não fraqueje. Tudo tem solução. Basta querer e esforçar-se. Você tem capacidade. Lute. Creia em si mesmo. Uma forte luz está colocada por Deus dentro de você. Ame. Você está acendendo a luz da esperança quando passa a acreditar que Deus não desampara a ninguém. Então é uma mensagem bem bonita, né? Diz que a gente deve acreditar sempre, né? Que Deus está olhando por nós, que a gente tem capacidade, que a gente pode virar a situação para um jeito melhor, né? E não desanimar nunca, porque Deus está sempre junto com a gente. E é assim que a gente deve pensar, né? Que, como aqui diz a mensagem, que Deus não desampara ninguém. Então, que Deus nos abençoe todos, que assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, muito boa noite. Que nos abençoe Jesus, esse amigo tão amoroso que está sempre conosco, nos amparando, nos assistindo. Embora muitas vezes a gente fica tão distraídos, né, com tantos problemas, tantas dificuldades, que a gente esquece de perceber e sentir no nosso coração a presença generosa e amiga do Cristo, né? Às vezes representado pelos benfeitores espirituais. Essa é a grande verdade. Então, que a gente agradeça muito a esses irmãos, né, que passam e enfrentam barreiras grandes, né, para poder chegar até aqui e trazer a todos nós o lenitivo para a nossa alma, aquilo que nós carecemos para caminhar com mais segurança, para ter um pouco mais de tranquilidade no nosso coração e entender a vida, né? É isso que nós precisamos, porque quando nós não temos entendimento, nós cometemos tantos erros, né? Nós nos maltratamos, nos sabotamos, deixamos de lado tantas oportunidades que a vida nos dá muitas vezes. Então, aprender é tudo de bom, é muito importante, né? Então, Jesus, em sua infinita bondade, mais uma vez, Ele oferece essa oportunidade de estarmos aqui em minutos breves, né? Bem rápido mesmo a nossa reflexão, mas é importante, né? É importante a gente entender que essas lições, elas são lentas, mas gradativamente elas vão fazendo a diferença no nosso coração, porque justamente o nosso caminho parece que se ilumina, né? A gente vai começando a perceber alguma coisa que a gente não percebia. Você já andou numa estrada escura, né? Bem escura mesmo, e aí de repente você chega num local assim onde tem aquela luz fraquinha, né? Aquela luz fraquinha, mas te dá uma sensação tão boa que você fala assim: nossa, eu estava na escuridão, mas agora eu estou conseguindo perceber aonde eu estou caminhando. O Evangelho de Jesus é assim, é essa luz que vai lenta e gradativamente se acendendo na nossa caminhada, desde que a gente realmente vivencie tudo isso, né? Porque não adianta também a gente vir aqui todas as semanas, ou na igreja, ou no templo evangélico, e colher lá a palavra do padre ou do pastor, e isso tudo não faz diferença na nossa vida. A gente tem que usar isso, né, no nosso dia a dia, não é verdade? Então, gente, vamos lá, né? Mais uma vez, abrindo esse canal com a espiritualidade, né? A gente vai procurando sentir no nosso coração aquilo que é de grande importância para todos nós. E hoje eu sinto uma necessidade muito grande da gente falar de uma passagem, né, do Cristo, que ele coloca assim as coisas para que a gente possa entender e nos situar exatamente onde nós estamos, né?
nos diz a espiritualidade, é uma grande verdade isso, né? A gente constata isso todos os dias, olhando para o nosso próprio coração e também olhando para as pessoas que estão seguindo na vida conosco, né? A espiritualidade diz que, na verdade, a Terra é um departamento do universo, é um departamento escola e hospital. Aqui é o lugar onde o espírito precisa estar para poder amadurecer, evoluir espiritualmente, mas, acima de tudo, para se curar, né? Para sanar as chagas do coração, para que a gente consiga realmente avançar. Então a escola é isso, é exatamente isso. É um hospital, é uma escola, é um pronto-socorro. E assim como a Terra nos atende, em outras regiões do universo, existem outras escolas, assim como a Terra, abrigando outros espíritos que estão vivendo os mesmos processos que nós, né? Então essa oportunidade bendita que Deus, o nosso Pai Criador, dá a todos os espíritos recém-criados, vamos dizer assim, porque, né, nós somos espíritos muito recentes ainda. Agora que nós vamos começar a aprender essa questão espiritual, agora que nós estamos começando a engatinhar no conhecimento da alma, do espírito. Então, nós precisamos e carecemos. Mas por que nós precisamos curar a nossa alma? Porque a nossa trajetória anterior, essa vivência que nós tivemos lá atrás, nós cometemos muitos erros e de alguma forma isso nos trouxe enfermidades espirituais, energias inadequadas que estão de alguma maneira nos acompanhando, e essas energias precisam ser depuradas. E justamente estando encarnado em um mundo de terceira dimensão, assim como a Terra, que é uma escola, um hospital, um pronto-socorro, vai nos dar toda a possibilidade e oportunidade de limpar a nossa alma, de jogar fora todos esses resquícios negativos que nos faz mal, que de alguma forma se transforma em enfermidades, né? Às vezes enfermidades simples, mas também às vezes em enfermidades graves. Então tudo isso é uma asepsia, né? É uma limpeza que nós estamos tendo a oportunidade de fazer no nosso próprio espírito, né? Então toda enfermidade é um expurgo dessa energia negativa, né? Quando ela se manifesta no nosso corpo carnal, nada mais é do que isso, é um expurgo daquilo que já vinha nos acompanhando. Então é claro, ninguém quer passar por um processo desse, né? Ninguém, absolutamente ninguém. Mas quando ele acontece, nós temos que ter esse entendimento, essa compreensão. Muita gente acha assim, é castigo de Deus, né? Deus está me castigando porque eu devo ter feito muitas coisas erradas. A gente faz errado sim, mas esse errado é como o aluno que às vezes erra uma matéria porque ele está na tentativa de aprender. Então, às vezes, nós achamos que pelo fato de ter errado, nós precisamos carregar aquele sentimento de culpa. E isso não é verdade, né? Errar é humano, é necessário errar para que a gente possa acertar. Então, tudo isso faz parte desse processo. O Cristo, esses dias eu estava lendo uma crônica de Humberto de Campos, e lá ele traz algumas histórias assim do Cristo, né, em contato com seus discípulos. Então, teve uma passagem que a gente conhece, a passagem que Jesus ele foi se abrigar na casa dos cobradores de impostos, né? E os cobradores de impostos naquela época eram mal vistos, né? Eram pessoas que eles não aceitavam de jeito nenhum, e aquele povo era muito intolerante, né? Então Jesus falou que precisava se hospedar na casa de um desses cobradores de impostos. Então Simão Pedro principalmente falou: Senhor, mas como assim? O Senhor vai pernoitar na casa de um homem impuro, né? De um pecador, de um homem que nos persegue, que não sei o quê? E Jesus então fala assim para ele, fala assim: Simão, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Essa passagem é tão especial, ela é muito especial. Porque quando a gente analisa isso de uma forma assim, bem consciente, a gente percebe que de verdade todos nós somos enfermos. Mas vamos pegar a figura de um hospital. Pega a figura de um hospital. O que acontece, por exemplo, naquelas alas que tem vários leitos, né, de pessoas internadas ali? O que acontece com aqueles que estão melhorzinhos? Né? Aqueles que já conseguem se levantar, que ajuda aqueles que estão pior. Acaba acontecendo isso, não é verdade?
Então todos nós que estamos aqui na Terra, já que estamos realmente matriculados nesse hospital e nessa escola, nós precisamos sim entender essa mensagem do Cristo, né? Assim como Cristo não veio para os sãos, nós também não. Nós viemos aqui para, de alguma forma, nos curar e, nos sentindo melhor e equilibrado, dar as mãos àqueles que estão, de alguma forma, tendo dificuldade de viver. O que é essa dificuldade de viver? O que é esse doente convalescente que não consegue ainda, né, e nós precisamos ajudá-lo? São as pessoas difíceis do mundo, né? Jesus também tem uma passagem que ele fala para Simão Pedro nessa crônica, fala assim: Simão Pedro, que méritos existe para a alma que gosta da pessoa bem equilibrada, a pessoa boazinha, né? Feliz, que não dá problema nenhum, que não é verdade? É muito fácil você gostar de uma pessoa assim. Agora, o difícil e notório e importante é você realmente gostar, pelo menos dar atenção, amparar as pessoas difíceis. Porque na maioria das vezes as pessoas difíceis são rechaçadas. São pessoas que as pessoas desprezam, ninguém quer saber, né? Você quer saber de uma pessoa desequilibrada? Você quer saber de uma pessoa revoltada? Não, na maioria das vezes o que a gente percebe é o seguinte: não, eu não gosto, né? A pessoa ela não se ajuda, não quero saber. Então, o que Jesus ensina nessa passagem é exatamente isso. Nós precisamos, de alguma forma, sanar as nossas chagas. Sim, nós estamos aqui para isso, para curar o nosso espírito, mas nos sentindo melhores, que eu acredito que nós que estamos aqui já estamos um pouco melhor. Porque nós já encontramos de alguma forma a luz, nós já encontramos o entendimento e a compreensão do significado da vida. Então nós já temos toda a possibilidade, toda a condição de estender as mãos daquelas pessoas que na verdade às vezes são difíceis, são complicadas, né? Então é isso que o Cristo veio dizer. Nós não temos que chegar aqui na Terra para as pessoas boas, para as pessoas que estão realmente, né, segundo os padrões daqui, pessoas felizes, alegres e que têm tudo, né? Nós temos que estar dispostos a auxiliar as pessoas que muitas vezes estão convivendo próximas de nós, né, e que realmente necessitam do nosso amparo e da nossa assistência. Então é muito importante a gente ter esse entendimento no nosso coração, porque a vida muitas vezes ela nos direciona para que a gente perceba isso, né? Para que a gente enxergue as pessoas que estão vivendo com dificuldade. E o melhor caminho não é se distanciar dessas pessoas, o melhor caminho é de alguma forma exercer a nossa cristandade, né? Sermos verdadeiramente cristãos e auxiliar da melhor forma possível essas criaturas, né? São criaturas às vezes que são excessivamente tristes, né? Você já não conheceu uma pessoa que é assim, está sempre triste, sempre acabrunhado, a vida nunca está boa, sabe? Aquela pessoa que está sempre amargurada, triste, né? Constantemente triste, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que está muito enferma, né? De que forma nós podemos ajudar? Qual medicamento levar para essa pessoa? Um estímulo, né? Uma mensagem de esperança, assim que nem a Lenita leu agora na introdução, é importante. Às vezes a pessoa se fecha num estado de alma tão infeliz, de tanta tristeza, de tanta amargura, que ela não vê caminhos. Ela acha que realmente ela está aqui nesse mundo, nesse hospital e nessa escola, porque Deus está castigando o coração dela, né? Ela queria ser feliz, ela queria ter tudo aquilo que as outras pessoas têm, ela queria ser bonita, já que ela é feia, porque as pessoas às vezes elas se classificam assim, né? Às vezes nem é, às vezes é uma pessoa até bonita, né? É uma pessoa legal, mas ela, pelo estado de alma, ela se considera uma pessoa inferior, uma pessoa feia, então ela se fecha naquele mundo. E aí sim, nós podemos de alguma forma estender as nossas mãos em auxílio para essas pessoas, né? As pessoas que guardam rancor no coração, mágoa, né? E que vivem muitas vezes se arrastando pelo mundo, né? Levando aquele sentimento ruim, porque é péssimo. Acho que todos nós já vivenciamos isso, né? Você ter atrito com uma pessoa e levar aquilo no coração não faz bem.
não é legal, nos incomoda. Aonde a gente vai, parece que tem uma corda amarrada na gente e o pensamento está correndo atrás, sabe? O sentimento está vindo junto com a gente, né? Vira e mexe, você está pensando naquilo que aconteceu, no ocorrido, aquele ressentimento. Então isso não é legal. E tem muita gente que vive assim. E nós podemos ajudar, né? De que maneira? Explicando para a pessoa, mas querido, querida, todos nós temos direito de errar. Todos nós. Jesus, em sua infinita bondade, perdoou, né? Acolheu, né? Teve compaixão dos espíritos enfermos, doentes que viviam pela terra e vivem ainda até os dias de hoje. Então, quem somos nós para julgar? Às vezes a gente falando assim, né? Porque a pessoa fala assim, mas eu vou ficar dando sermão. Mas não é sermão, é só uma conversa, né? É só um bate-papo. Às vezes naquele momento parece que não surte efeito nenhum, mas quando você vai embora a pessoa fica pensando, será que ela não tem razão? Será que realmente eu não preciso parar, né, com esse sentimento que está me maltratando, me carcomendo espiritualmente? A pessoa começa a pensar nisso. E quem sabe aquele não foi o antídoto, né? Não foi o medicamento que ela precisava para se desvencilhar, né? Para se desamarrar desse sentimento, que é muito triste, é muito triste. E a gente sabe que a mágoa, o ressentimento, ele vem junto com isso um monte de enfermidades, muitas enfermidades. Porque se a pessoa está desequilibrada, se a pessoa está constantemente pensando naquilo que aconteceu, naqueles atritos, naquelas dificuldades, a energia dela está constantemente negativa, né? Ela está sempre com vibração baixa. E isso, diz a espiritualidade, a ciência já está provando isso, que realmente quando cai muito a nossa vibração, quando essa emoção chega muito pesada dentro de nós, nós causamos alguns distúrbios internos, biologicamente falando, e isso causa enfermidades, né? Então, gente, todos nós estamos aqui na mesma condição, né? Para trabalharmos essa possibilidade, essa oportunidade de vencer as nossas imperfeições, né? De curar as nossas chagas, mas estendendo as mãos àqueles que estão piores que nós, né? E existem muitos, infelizmente tem muitos, né? Às vezes a gente não precisa ir muito longe, às vezes você vai em algum lugar e as pessoas vêm conversar com você e em 5 minutos de conversa você já percebe o desequilíbrio daquele coração, né? A perturbação, não querendo julgar as pessoas, não é isso, de maneira nenhuma, porque nós também temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, mas a gente fica triste quando a gente percebe que a pessoa se encontra num estado de desequilíbrio tão grande pela ignorância, pela falta de entender, de compreender as coisas, de compreender o outro, né? Nós estávamos falando da intolerância. Naquela época do Cristo, aquele povo era muito intolerante mesmo, não aceitavam de jeito nenhum. Eles discriminavam as mulheres, né? Discriminavam os cobradores de impostos, quer dizer, tudo para eles era essa questão de ser intolerante. E isso não pode, né? De maneira nenhuma. A intolerância é uma enfermidade. Se nós estamos aqui para sanar as nossas chagas e nos curar, a intolerância é uma das coisas. Nós não precisamos concordar com o tipo de vida que a pessoa leva, com aquilo que ele escolheu para ele, mas nós temos que respeitar, né? Nós temos que respeitar. Então isso é muito importante. Então, gente, a gente fazendo essa reflexão, a gente percebe quanta coisa nós temos que melhorar dentro de nós. Quantas enfermidades nós carregamos, né? Porque a gente fala em enfermidade aqui no mundo, a gente só pensa num câncer, a gente só pensa, sabe, num problema renal, sabe, essas doenças, enfermidades assim, mas a maior enfermidade da humanidade é espiritual, né? É o desequilíbrio, é a falta de entendimento, de compreensão, que faz um estrago gigante, porque quantas famílias são dissolvidas por questão de desequilíbrio de uma pessoa, né? Porque uma família, ela é sustentada pelo casal. E se um dos pares começa ali num estado de desequilíbrio muito grande, pode acontecer a dissolução desse lar, dessa casa, né? Esse casal se separa, os filhos também às vezes, né?
Então percebe, gente, é muito importante a gente ter entendimento que uma das maiores doenças da humanidade hoje é o desequilíbrio da alma, por falta de entendimento, de compreensão, de busca, de conhecer um pouco mais, né? Então Jesus, em sua infinita bondade, ele continua ainda nos dias de hoje, né, indo de encontro ao coração das pessoas enfermas. E todos nós somos. Às vezes nós realmente não conseguimos vencer, né? Tem dias que a tristeza nos bate, tem dias que a angústia nos procura, tem dias que nós não estamos bem, e é normal, e está tudo bem, porque somos seres humanos. Mas quando fica muito pesado, o que nós podemos fazer? Nos lamentar a Deus? Dizer, Deus está me castigando, a vida não é generosa comigo, né? Não, nós temos que entregar a Jesus, falar, Senhor, está difícil para mim, hoje está um pouco pesado, me ajuda, eu sei que eu sou pequeno, eu sei que existe no meu coração uma fragilidade muito grande ainda, mas me ajuda a entender como tirar isso de dentro de mim, como ser melhor, né? Como fazer a diferença. Percebe, gente? É uma questão mental, de sentimento, que nos conecta com esse mundo maior, com o médico de todos os médicos, porque Jesus, ele é um médico, ele é um terapeuta, perfeito, né? Ele nos conhece perfeitamente. Agora, nós precisamos confiar um pouco mais, nós precisamos ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, né? E se fica realmente pesado de vez em quando, e fica aqui na Terra, porque fica difícil, né? Tem dias que é muito complicado. A gente precisa colocar na nossa mente, não, peraí, eu estou na escola e eu estou no hospital, então vai ter dias que vai ser difícil mesmo, né? É como a gente está internado no hospital, tem dia que você está bem, mas no outro dia às vezes você fala, eu não estou mais bem hoje, né? E assim um dia, né, subsequente ao outro, a gente vai vencendo. Essa é a grande oportunidade que Deus está dando a cada um de nós, né? Ele nos criou, né, simples, ignorante, nos deu toda a possibilidade de aprender, de evoluir espiritualmente, mas pela trajetória que nós fizemos, como nós falamos na introdução, nós acabamos infectando a nossa alma de energias não muito salutares. E agora Ele nos dá a oportunidade de reparar isso, de acertar isso. Faz parte do processo. Como nós falamos, não é só a Terra. Existem muitos outros planetas que são departamentos do universo, como nos diz Emmanuel, que realmente funcionam dessa forma, né? Nós não somos os únicos a passar por isso. Outros espíritos também passam. Porque essa evolução espiritual, ela é feita dessa forma, né? É assim mesmo, tá certo? Então vamos sair daqui um pouco mais confiantes, né? Em nós, confiantes na espiritualidade. Quando as coisas realmente ficarem difíceis, vamos lembrar, vamos fechar os olhos e imaginar o nosso planeta como um verdadeiro hospital, como uma escola. E quando nós estivermos melhores, vamos procurar pensar pelo menos naqueles que estão sofrendo, né? As nossas vibrações, a vibração que eu digo é a nossa vibração unida ao nosso sentimento, né? Quando você ora assim, dessa forma, une esse sentimento de compaixão, de amor e de fraternidade para com o coração das pessoas que estão realmente sofrendo, é importantíssimo. Nos diz a espiritualidade que nesse momento, quando é sincero, quando é verdadeiro, nós nos iluminamos. Olha que maravilha, nós nos iluminamos. E nesse instante, a espiritualidade, ela colhe essa luminescência do nosso ser e projeta para aquela pessoa que nós estamos orando, para aquela pessoa que nós estamos vibrando. E às vezes a gente não acredita nisso, né? A gente simplesmente ora, vibra, pensa, fala, mas não sei se vai resolver muita coisa. Sim, sempre resolve muito, muito mesmo, né? Os efeitos, a gente quer os efeitos imediatamente, né? É como se fosse um botão que você aperta e você já quer o efeito. E não é assim que funciona. Mas quando você tem essa sinceridade no seu coração e essa disposição de vibrar, essa vibração ela vai ser canalizada, ela vai ser levada para os locais, para as pessoas que realmente necessitam, né? Pode ter certeza disso, né? Então, gente, é isso que eu senti no meu coração. Hoje também foi um dia que não foi muito bom para mim, né?
eu posso ser bem sincero, né? Hoje eu senti muita tristeza, muita angústia, até dividi isso com a minha esposa. Não por nada, não aconteceu nada de diferente, mas somos seres humanos, né? A gente capta todas essas energias e tem dias que a gente está assim mesmo, né? Mas a gente tem que ser forte, ser perseverante, continuar, não nos negarmos ao trabalho de maneira nenhuma. O trabalho é uma oportunidade bendita que Deus dá a cada um de nós para que a gente possa amadurecer, né? Então é isso, gente, que Jesus nos abençoe, né? Que Ele permita que a gente possa sair daqui levando no coração essa palavra que é importante para todos nós, né? Para nós que estamos aqui encarnados, os nossos irmãos desencarnados, os nossos irmãos internautas que numa outra oportunidade vão ver isso. Então isso é importante, né? Faz toda a diferença. A gente viver de maneira diferente, não mais aquela vida de desequilíbrio, aquela vida de revolta, de mágoa, de ressentimento, não. Mas a gente precisa começar a enxergar a vida com um novo prisma, um novo aspecto, né? O mundo não é... Às vezes as pessoas acham que a Terra é um porão, sabe? Que Deus colocou todas as pessoas aqui para sofrer. E não é isso, não é verdade. A Terra é maravilhosa. É um departamento muito, muito importante do universo. E Deus está olhando com muito carinho, com muita atenção, todo instante, todo momento, e permite que todos os seus representantes venham aqui à Terra para acordar o nosso coração, para despertar o nosso espírito para realidades futuras, né? Porque um futuro maravilhoso nos aguarda, muito, muito, muito bom mesmo, né? Só precisamos passar por essa fase, por esse momento transitório difícil, mas vai passar, se Deus quiser. Muito obrigado pela sua atenção, seja feliz, que assim seja. E assim, aproveitando esses momentos de meditação, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que os nossos melhores sentimentos aflorem e possam se direcionar a todos os nossos irmãos que se encontram, como disse o Francisco, realmente necessitados, precisando de um estímulo, de uma luz, de uma esperança, de uma palavra amiga, que possamos, nesse momento, desejar a eles tudo isso de melhor que gostaríamos de lhes passar. Vibremos também para que o nosso planeta Terra tenha mais tolerância, que todos nós, seres humanos, possamos estar melhores em relação aos nossos irmãos, entendendo as diferenças e procurando fazer o nosso melhor para o bem de todos. Vibremos pelos países em guerra, para que possa, de alguma forma, ter uma intervenção divina e as pessoas consigam procurar a paz, procurar viver da melhor forma possível. Vibremos pelos nossos irmãos enfermos, aqueles com enfermidades mais graves, às vezes até em estados terminais, para que lembrem sempre do nosso Mestre Jesus, o médico dos médicos, que não desampara ninguém e quer sempre o nosso melhor. Vibremos pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, nossos entes queridos, para que todos tenham harmonia, paz de espírito, equilíbrio e possam viver sempre da forma como gostaríamos de vê-los felizes, né? Que eles tenham sempre essa esperança em seus corações. Vibremos pela nossa comunidade, pelo nosso lar, pelos nossos vizinhos, pela nossa casa espírita,
e para todos os lugares que se prezam à oração, ao bem-estar das pessoas. E por fim, por todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e tenhamos sempre o nosso coração grato a Jesus, ao nosso Pai Criador, aos bons espíritos, para que a gente possa melhorar de vez o nosso pensamento, as nossas emoções e ter mais equilíbrio, que é o que tanto nos falta. Que assim seja. Que possamos nesse momento, mais uma vez, com o nosso coração envolvidos por esse amor infinito da espiritualidade, percebemos intensamente esse aconchego dos benfeitores espirituais, que vem dizer ao nosso coração, muitas vezes estacionados no materialismo, para que procuremos elevar o nosso pensamento e melhorar a nossa capacidade de enxergar aquilo que muitas vezes a maioria das pessoas não enxerga. Esse momento é um momento muito especial, onde a luz intensa se faz presente. Nesse momento, energias salutares são manipuladas com muito amor e carinho para todos nós, do plano material e do plano astral. E essas energias faz com que o ambiente se ilumine de um aspecto extremamente belo, um verdadeiro arco-íris ambiental. E assim, envolvidos nessa energia de infinito amor, nós ajoelhamos mais uma vez em espírito e diante da figura radiante, meiga e generosa do nosso benfeitor maior Jesus, nós dizemos: obrigado, Senhor, pelo teu amor por todos nós. Perdoa, Senhor, o nosso coração invigilante muitas vezes, que cai na tentação. Tende piedade, Senhor, do nosso espírito, que muitas vezes não acreditamos em nós mesmos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a ignorância que muitas vezes ainda é tão intensa, mas que nós possamos dar lugar ao entendimento, à compreensão. Ajuda-nos e permita, Jesus, que nós possamos trabalhar diariamente para buscar os sentimentos de afabilidade, de amor, de fraternidade, de compaixão, para que possamos transpor essa porta material que ainda nos impede de sermos verdadeiramente quem somos, de vivenciar a nossa essência e exercitar o amor incondicional. Que a tua paz esteja sempre conosco, Jesus, e que nos momentos mais difíceis, aqueles momentos que para nós que somos ainda tão pequenos, fica quase impossível que nós possamos lembrar do teu amor infinito, dessas horas agradáveis que muitas vezes nos permite viver, para que assim, Jesus, possamos todos nós aproveitar os recursos da vida. Muito obrigado, Jesus, gratidão eterna por esse momento e por todos os dias da nossa existência. Que assim seja. Graças a Deus.